estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. O inferno castiga. O inferno não é lugar de cura. O inferno é lugar de cumprimento de pena. As pessoas não se tornam melhores no inferno. Veja aí na parábola do rico e Lázaro, que aquele homem rico, mesmo lá no Hades, ele continua achando que ele era melhor que Lázaro. E ele começa a dar conselho para o pai Abraão: ô pai Abraão, fala para esse mendigo aí, que está aí do teu lado, para ele molhar a ponta do dedo dele na água e botar na minha língua. E aí depois ele fala: fala para esse mendigo aí, para ele ir lá avisar os meus irmãos, para eles não virem para esse lugar. Então ele ainda achava que Lázaro era capacho, mesmo estando no inferno. O inferno não torna as pessoas melhores. O inferno vai aprimorar o que a gente tem de pior, o que as pessoas têm de pior. A gente não, em nome de Jesus, tá? Não há possibilidade de escapar do inferno. Não tem uma saída de emergência. E não há descanso no inferno. É fogo queimando o tempo todo e é verme roendo. Jesus falou sobre isso também em Marcos 9:46, onde ele diz assim: onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Ah, pastor, Jesus está usando figuras de linguagem, Jesus está usando metáforas, não é bem assim. Bom, eu prefiro acreditar no que a Bíblia dá, no que a Bíblia diz, literalmente, porque é muito difícil você começar a ler isso aqui e achar que isso aqui é metáfora. Não dá. Nenhum tipo de alívio será concedido para minimizar o sofrimento ou diminuir a dor de uma alma eternamente atormentada no inferno. Irmãos, o inferno é real. O inferno é uma doutrina bíblica. Nós herdamos essa visão do inferno lá da teologia judaica. O Sheol, o Hades, que é citado no Novo Testamento, é o inferno que a gente entende hoje. E nós entendemos que uma pessoa que não aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, que ela não tem a sua vida tocada pela graça irresistível, né? Que o Marquinhos gosta de falar da graça irresistível, mas é verdade. Quem é tocado por aquela graça não resiste, ser eleito vai entregar a vida para o Senhor. Então, aquelas pessoas que infelizmente não foram eleitas para isso, elas vão para o inferno. E a terceira e última lição que eu tiro desta parábola: não haverá outra oportunidade de salvação após a morte. Versículo 29 diz: Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas. Ouça, se não querem vir para cá, Moisés e os profetas já estão aí. Portanto, é essencial e urgente se converter hoje. No momento da morte, o destino de cada um de nós já está fixado de forma irreversível. E quando a gente lê aqui Moisés e os profetas, essa expressão que Jesus está usando é uma expressão muito comum para se referir às escrituras do Antigo Testamento, o Tanar dos judeus, né? Tanar é um acrônimo de Torá, a lei, Nefim, os profetas, e Ketuvim, os escritos. Então eles chamam de Tanar, o Antigo Testamento hebraico. E Jesus está dizendo aqui que Abraão responde ao pedido do rico: que os teus irmãos leiam atentamente os 39 livros das Escrituras que eles já possuem, para não virem. Portanto, Jesus está afirmando aqui algo extremamente importante para nós, cristãos da linha protestante. Jesus está afirmando a doutrina da suficiência das Escrituras Sagradas para a salvação do ser humano. É isso que ele está falando aqui. O que está escrito lá em Romanos, capítulo 1, verso 16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego. A palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação. Quem quer ser salvo precisa ser salvo mediante a palavra de Deus. O apóstolo Pedro fala isso também
na primeira epístola dele, no capítulo 1, no verso 23, 1 Pedro 1, 23, o apóstolo diz assim: porque vocês foram regenerados, nasceram de novo, foram feitos novas criaturas, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é eterna. Nós somos feitos novas criaturas pela palavra de Deus. A regeneração dos eleitos se dá por meio da palavra. Em Romanos 10, versículo 17, a gente conhece muito bem. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Portanto, irmãos, a palavra de Deus é suficiente para a salvação de todo ser humano. O rico, ele estava no inferno, não porque faltavam informações para ele escapar dali, mas porque ele ignorou conscientemente a mensagem recebida por meio da palavra de Deus. E infelizmente nós sabemos que no mundo em que nós estamos, muitas pessoas, milhões de pessoas, estão ignorando conscientemente a mensagem de salvação que está na palavra de Deus. Portanto, nós sabemos, infelizmente, que o fim delas é o inferno. A única maneira dos irmãos do homem rico escaparem do inferno era ouvindo a palavra de Deus e crendo. Portanto, a palavra de Deus é suficiente. Milagres não têm o poder de convencer aqueles que rejeitam a mensagem de salvação pelas Escrituras. Nem mesmo, e Jesus falou isso, se o morto voltasse à vida, as pessoas iriam crer. E na verdade, o que Jesus falou aconteceu. Você vai lá, no capítulo 11 do Evangelho de João, aquela passagem que é chamada a ressurreição de Lázaro. Eu não vou falar da ressurreição, vou falar de como a ressurreição impactou os fariseus. Olha aí, João 11:45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria de Betânia, vendo o que Jesus havia feito, ressuscitado Lázaro, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então, os principais sacerdotes e fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matar Jesus. Olha aí, uma pessoa volta à vida, estava morto, sepultado há 3 dias. E qual foi o resultado? Milagre não faz a pessoa crer nas Escrituras para a salvação. O milagre não salva. O milagre para os fariseus gerou mais ódio no coração deles e inveja de Jesus, e ali, a partir daquele momento, eles começaram a traçar de fato um plano para matar Jesus. Irmãos, vou partir para a conclusão. Somente a graça irresistível do Espírito Santo de Deus é capaz de abrir os olhos que estão cegos. Somente a graça irresistível do Espírito Santo é capaz de derreter os corações dos homens endurecidos, para que eles recebam a palavra de Deus. Não tem outro caminho. O caminho que Deus planejou para nós foi esse. A verdade da palavra de Deus é a única mensagem com poder para salvar o ser humano. Está aqui, é Bíblia. Não tem outro caminho. Não tem como haver autossalvação na humanidade. As Escrituras são suficientes para a salvação do homem.
As Escrituras são suficientes para nos levar para o céu. As Escrituras são suficientes para nos levar para o paraíso. As Escrituras são suficientes para nos levar para a glória de Deus no momento em que nós morrermos. Quem rejeita a palavra de Deus, mas fica acreditando em milagre, em alguma experiência religiosa, em alguma revelação particular, tem qualquer coisa chamada fé, mas que não é a fé cristã, porque a fé cristã é alicerçada na palavra de Deus. Os que rejeitam esta palavra serão julgados por essa mesma verdade que rejeitam. Leia aí, última passagem que eu quero ler, João, capítulo 12, 46 ao 48. Eu vim, Jesus está falando, tá? Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Irmãos, parábola do rico e Lázaro. Uma lição sobre a suficiência das Escrituras Sagradas para a salvação do ser humano. E um apelo dirigido a todos nós, mesmo nós que já nos rendemos ao Senhor, que já conhecemos essa palavra, um apelo para que nós levemos a sério a mensagem da Bíblia. Eu queria chamar o nosso ministério de adoração profética para tomar posição aqui